Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai dar introdução sobre estatística, tá? E para isso a gente precisa pensar em dois tópicos. Primeiro a gente precisa pensar na motivação da nossa aula e segundo, qual é o objetivo. A motivação é responder a seguinte questão: qual é a preocupação que o nosso tema traz para essa aula, certo? Então, vamos escrever aqui. Qual é a preocupação da estatística? E o objetivo está totalmente atrelado ao nosso tema também, que é o quê? Tirar conclusões sobre populações com base nos resultados observados em amostras, tá? E aí, note que eu destaquei, escrevi em outra letra de um tamanho maior, essas duas palavras, porque são elas que vão nos ajudar a responder essa questão aqui, certo? Então, para isso, antes da gente responder a questão, eu vou definir o que é população e o que é amostra. Então, vamos escrever aqui no nosso registro. População. População nada mais é que um conjunto de elementos com características próprias. Conjunto de elementos com características próprias. E as amostras é um subconjunto da minha população, tá? Aí vocês podem perguntar, mas por que a gente definiu essas duas palavras, população e amostra? Porque na estatística a gente está muito interessado nisso, gente. E aí, a gente está interessado por quê? A estatística a gente trabalha com pesquisa quantitativa, certo? E aí, é com base nessa pesquisa quantitativa que eu vou responder a minha pergunta, que eu vou responder qual é a preocupação da estatística. A preocupação da estatística é o quê? Analisar, descrever e organizar conjunto de dados. E esse conjunto de dados vão ser tirados da minha pesquisa quantitativa. E a pesquisa quantitativa é feita no público-alvo. E o meu público-alvo nada mais é que a amostra, certo? Aí vocês me perguntam, e a população? Então vamos pensar num exemplo do porquê que a população não cabe quando eu estou pensando numa pesquisa quantitativa. A população ela é um conjunto de elementos muito amplo, certo? Vamos pensar então, para dar um exemplo, em eleições. Então, eleições para presidente, por exemplo. Eu estou interessado em saber qual candidato está à frente das votações. Então eu faço uma pesquisa com uma certa amostra. Por quê? A gente está pensando na presidência, vamos falar de presidência do Brasil. É uma população muito ampla, muito diversa. O Brasil, é distribuído em vários estados. Então, eu coleto dados em amostras específicas, porque isso já vai me dar representação de um todo, representação da minha população. Porque pensa, se eu for fazer uma pesquisa com uma população completa, essa pesquisa nunca vai acabar. Porque, primeiro também que é inviável financeiramente eu percorrer todo o país para saber a intenção de voto de todos. Então, por isso que a gente usa as amostras, que é algo muito mais fácil, muito mais factível, para eu conseguir concluir e ter uma precisão da minha pesquisa. Lembrando que sempre tem uma margem de erro, tá? Mas a gente não vai tocar nesse assunto. Então, para responder a nossa pergunta, a gente tem o seguinte, que a preocupação da estatística é, então, resposta, analisar, descrever
e organizar dados. E esses dados são dados retirados da minha amostra. Tá? Então, beleza. Agora, a gente precisa pensar que quando eu faço uma pesquisa quantitativa, eu vou ter um conjunto de dados e esses dados precisam ser quantificados, certo? E aí, a gente pode trabalhar, fazer um paralelo de quantidades relacionadas a medidas. Então, essas quantidades, elas vão ser transformadas em medidas. E aí, a gente vai começar a definir um pouquinho sobre medidas. Nessa aula de hoje, eu vou falar sobre algumas medidas que são medidas de posição, ou mais conhecida como medidas de tendência central, tá? Então a gente vai falar de 3 principais medidas, e aí eu vou dar um exemplo para cada uma delas. Então a gente está interessado aqui em definir as medidas de tendência central. E quais são essas medidas? Então a gente vai começar com uma medida muito habitual, muito conhecida por nós, que é a média aritmética. Certo? Deixa eu corrigir aqui. Tá. Média aritmética. O que é a média aritmética? A média aritmética, ela é o centro do meu conjunto de dados. Então vamos pensar assim, eu fiz uma pesquisa, eu vou organizar, né, todos esses meus dados. A média aritmética vai ser o centro do meu conjunto de dados. Para além da média aritmética, que é, aí a gente pode falar que ela é ou o centro, ou então a gente pode falar que é o ponto de equilíbrio. Então eu vou puxar uma setinha aqui. Bom, e aí no final que eu defino todas, a gente dá um exemplo, tá? Depois da média aritmética vem a média mediana. Desculpa. E aí, pensando de uma maneira sucinta, a gente definiu como centro a média aritmética, a mediana a gente define como o valor do meio, certo? Então vamos pensar. Só que para eu pensar num valor do meio, eu preciso de duas coisas. Eu preciso primeiro organizar os dados de forma crescente ou decrescente. Porque só assim eu consigo determinar quem é o valor do meio, certo? E por fim, a gente precisa pensar que existe uma diferença quando esse meu conjunto de dados ele é possuído por um número ímpar ou quando esse conjunto de dados é por um número par, tá? Então, vamos pensar assim, diferenciar conjuntos ímpares de conjuntos pares. Por quê? Então, antes de eu exemplificar, vamos dar um exemplo simples aqui. Primeiro vamos pensar no conjunto dos números ímpares. Tá? Então vou pegar um conjunto pequeno. Vamos supor que eu fiz uma pesquisa
entre um grupo de 3 pessoas perguntando qual é a idade desse grupo. Então, vamos lá, vamos supor que eu perguntei aqui. A primeira resposta eu obtive 8, a segunda resposta eu obtive 12 e a segunda resposta eu obtive 15. Né? Estava numa sala de aula com alguns alunos de idades variadas e aí eles me responderam com essas idades. Para eu definir aqui quem é a mediana, tá muito fácil, porque eu já coloquei o meu conjunto de dados em ordem crescente. Né? Então, como é o valor do meio, nesse meu caso aqui, a mediana vai ser o 12. Tá? Agora vamos supor que chegou mais uma pessoa nesse grupo, e aí a gente vai pensar, vai aumentar uma pessoa, e aí esse conjunto vai ter quantidade par. Então eu tenho aqui 8, 12, 15, e vamos supor que a outra pessoa também tinha 15. Para eu calcular a mediana, no caso do conjunto que tiver um número par, eu preciso considerar a seguinte questão. Somar os dois valores centrais e dividir por 2. Então eu vou fazer nada mais que a média aritmética desses dois valores, certo? Então se eu fizer aqui vai dar 27 dividido por 2, isso aqui me dá 13,2. Ou 13,5, perdão. Certo? Uma outra coisa interessante de se pensar é que, além da mediana ser o valor do meio, e aí, como valor do meio, a função dela é o quê? É separar o conjunto de dados em dois conjuntos. Ó, aqui eu tenho um conjunto unitário, aqui também tenho um conjunto unitário, e no meio, né, a mediana. Aqui a mesma coisa, ó. Eu vou calcular, e aí eu vou obter dois conjuntos, calcular a mediana, e ela vai me dividir em dois conjuntos, certo? Tá. Por fim, a gente vai definir o quê? A gente vai definir a nossa última medida, que é a moda, ou valor modal. Mas vamos só definir aqui no quadro como moda. O que seria a moda? Eu preciso organizar os meus conjuntos de dados, né, para ter essa moda, como eu fiz com todas as outras medidas, a mediana e a média aritmética. E aí, eu vou pensar no seguinte: a moda é o valor de maior ocorrência, tá? Vamos definir aqui de maior frequência, para melhorar a definição. Então, vamos supor assim, eu obtive um conjunto de dados, e aí, se esses dados eu tive quantidades que se repetiram, a gente chama esse valor de valor modal ou de moda, tá? Só que pode acontecer algumas peculiaridades, né? Algumas características que as outras medidas não têm. Como, por exemplo, aqui, vamos supor que numa moda, não necessariamente ela precisa ser única. Então, um conjunto pode ter mais de uma moda, certo? Então, vamos supor que eu escolhi o conjunto e ela obteve duas modas. Então, quando um conjunto tem duas modas, a gente fala que ele é um conjunto bimodal. Tá? Agora, se esse conjunto tem mais de duas modas, a gente fala que ele é um conjunto multimodal. Isso são só nomenclaturas, tá? Bom, então por fim, eu vou pegar aqui um exemplo de um conjunto de dados e aí a gente vai definir qual que é a média aritmética dele, qual que é a mediana e qual que é a moda. Então deixa eu pegar aqui esse meu conjunto que eu escolhi ao acaso. Oito, 9, 10, 10, 10, 12, 13, 15, 17 e 18. Vamos fazer esse como exemplo 1. Vamos desconsiderar aqui, depois a gente faz outro exemplo. Bom, então eu estou interessado aqui primeiro
em saber qual é a média aritmética. Então, o meu conjunto ele tem o quê? 2, 4, 6, 8, 10, 11 elementos. Então, o que eu vou fazer? Média aritmética. E aí eu vou chamar aqui, ó, de média aritmética. Vou somar todos esses meus elementos. E vou dividir pela quantidade deles, certo? Então, a minha média aritmética vai ser, aqui tenho 30, aqui eu tenho 25, né? Então eu tenho, aqui eu tenho 17, aqui eu tenho 32 e 18. Então vamos lá. Se eu somar 32 com 18, eu tenho 50, certo? Então eu vou ter, vamos começar de lá, vamos fazer passo a passo. 18 com 32, 50. Mas, se eu somar 30 com 25, eu tenho 55. E aí ficou faltando incluir o 17 aqui. Tudo isso dividido por 11, certo? Então aqui eu vou ter 105, né? 105 mais 17, eu vou ter 122. É isso? 105, 17, isso mesmo, 122. Dividido por 11. Tá? Se eu dividir esse valor aqui, vamos fazer essa divisão? Deixa eu usar esse espaço para só como rascunho. 122 dividido por 11 vai dar 1. Então eu vou aproximar, tá? Porque vai dar uma conta de resto 1, ó, vou deixar resto 1 aqui, e vai dar algum resultado. Então eu vou colocar aqui que vai ser aproximadamente 11, tá? É uma estimativa só. Uma maneira bem grotesca, por sinal, mas vamos estimar porque pra gente não ficar perdendo muito tempo com cálculo, certo? Então essa é a média aritmética. Agora, vamos calcular a nossa moda. E aí eu vou chamar a moda de MO. Moda não, desculpa, mediana. Vou chamar de MD. Tá? Então, percebe-se que eu já coloquei ali o meu conjunto de dados de ordem crescente, de maneira que esteja de ordem crescente. E aí eu vou me atentar à definição. A gente definiu mediana para conjuntos com quantidades pares e conjuntos com quantidades ímpares, tá? Esse conjunto aqui é um conjunto de 11 elementos, né? Portanto, ele já está calculado de uma forma em que eu não preciso calcular, né? Eu só preciso observar. Então, vamos reescrever esse conjunto aqui. Eu tenho 8, 9, 10, 10, 10, 12, 13, 15, 15, 17 e 18. Eu preciso procurar o meu valor do meio aqui, né? O meu ponto de equilíbrio. Então, se eu parar para pensar, se eu dividir 11 por 2, porque eu estou interessado em quebrar o meu conjunto em dois subconjuntos, eu vou ter 11 dividido por 2 dá aproximadamente não, dá 5,5. Então, eu estou interessado em dividir esse meu conjunto em dois subconjuntos com 5. 1, 2, 3, 4, 5, acaba aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, começa e acaba aqui. Então, de cara, esse cara aqui, o 12, vai ser a minha moda. Então, para esse conjunto, a moda é 12. E por fim, a moda não, desculpa, a mediana, certo? E por fim, a moda. A moda é a frequência dos meus dados. Se eu observar aqui, eu tenho que o 10 é um valor que aparece com mais frequência do que os outros valores.
Então, para esse meu conjunto de dados, a gente tem uma única moda. Não, mentira. Não, verdade. A gente tem uma única moda aqui, ó, que é a que se repete 3 vezes, de maior frequência. Porque o 15 também se repete, certo? Mas a definição nos permite concluir que a gente só está interessado naquele valor que aparece com maior frequência. Então, para esse conjunto de dados, a minha moda é o 10. E aí a gente fala que é uma moda 10 de frequência 3, porque apareceu 3 vezes, certo? Se eu tivesse um conjunto, acrescentar nesse meu conjunto aqui um valor 15, eu poderia falar que o meu valor modal desse meu novo conjunto seria o 10 e o 15 com a mesma frequência 3. E aí eu poderia falar que ele é um conjunto bimodal, certo? Então por hoje é só, espero que vocês tenham aproveitado a aula e a gente dá continuidade depois no assunto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção.